Paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para continuar o vídeo da semana passada. Isso é uma continuação do vídeo da semana passada, da problemática, né, da interpretação judaica diferente da interpretação católica. Então, eu achei até muito engraçado, né, eu vou botar aqui, foi um comentário do irmão, que ele botou o seguinte, Cláudio Campos simplesmente destruiu o cristianismo e fechou o vídeo. Fale mais sobre o assunto. Né? Não sou fraco na fé, mas queria entender melhor o assunto. Quer dizer que nenhuma profecia messiânica de Cristo se cumpriu? Se cumpriu. Tá? E a gente vai ver isso não nesse vídeo, mas no próximo. O que eu vou definir nesse vídeo é uma coisa mais importante. É se o Cristo existiu, né? E por que a Igreja Apostólica? Isso é fundamental para que entenda as profecias messiânicas. Então, a primeira coisa, Cristo existiu, tá? E por que a Igreja Católica é apostólica? Então, eu mesmo expliquei para ele, olha só, a Igreja continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, que são testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo, e não apenas meramente sobre a Bíblia. A Igreja foi fundada sobre os apóstolos, não sobre a Bíblia, que até então nem existia. Então, deixe-me continuar aqui, né, do ponto central da discussão, que é Atos 17, né, onde os protestantes insistem em dizer que foi a leitura da Escritura que fez os liberais se converterem. Isso não é verdade, a gente mostrou no vídeo anterior. O que sempre valeu foi a autoridade apostólica. Tá? Ah, mas você está dizendo que eles não usavam as Escrituras. Não, eles usavam as Escrituras e usavam a Septuaginta. Tá? O que eu acho engraçado é que muita gente chega e coloca a seguinte objeção, é que a Septuaginta foi uma péssima tradução, né, que ocorreu antes de Cristo. Só que, carambola, foram 72 sábios de Israel que terminaram 100 anos antes de Cristo. Será que o tempo de Cristo era utilizada? Será que nenhum rabino chegou e falou, caramba, isso aqui está errado? Só depois do advento do cristianismo é que começa a se questionar essa tradução? Não é uma coisa muito estranha? Aliás, para quem não sabe, o Concílio de Jâmina não foi para discutir o cânon judaico, né? E sim para o debate foi sobre Eclesiástico e o livro Cântico dos Cânticos. Então, essa opinião generalizada de que o Concílio de Jâmina fechou o cânon bíblico ou que canonizou os livros não é suportada pela evidência. Né? E não precisa mais ser levado a sério. Isso é um estudioso judeu que fala, é o Sid Lehman. Então, para vocês verem, nem o judeu leva a sério aquele concílio, porque se você pega a Bíblia, João capítulo 10, versículo 22 ao 23, o que está sendo comemorado lá? O Hanukkah, que vem da onde? Do livro de Macabeus. Quer dizer, eles não aceitam o livro, no caso, mas comemoram. Gente, desculpa, tem um negócio muito errado nisso aí, né? Daí você já vê o problema dessa bagaceira, tá? Outro ponto que levantam, né, levianamente, né, tem um cara que escreveu um livro sobre isso, que é o Joseph Antil, né, que ele fez um livro, O Messias de César. Então ele diz que os evangelhos cristãos foram criados por Flávio Josefo, a pedido do imperador romano, da dinastia Flaviana, depois do ano 70. Tá? É óbvio que esse livro vendeu, né?
porque as pessoas não querem a verdade, querem a novidade. Ele diz que foram os Césares Flavianos que mandaram que Flávio José escrevesse os evangelhos, as cartas paulinas, Apocalipse, tudo no Novo Testamento. Foi feito por Flávio José, inclusive, por lógica, né, os outros evangelhos que não estão dentro, né, da Bíblia, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, porque eles queriam criar uma religião para pacificar os judeus. Gente do céu, acreditar num treco desse é ser de uma imbecilidade tão grande, que eu não sei nem por onde começar. Tá? Ele lança paralelos dentro do livro que só tem na cabeça dele, tipo assim, o termo pescador de homens. Aí ele bota que é uma referência quando os romanos pescaram os judeus como os peixes na Batalha de Tiberíades. É o primeiro ponto que só é absurdo, meu Deus do céu. De onde ele tirou isso? Não sei. E não quero saber. Tem raiva de quem sabe, porque isso é um absurdo. Não tem nada a ver essa referência. Ora, ele diz que ele tem provas que Jesus nunca existiu, porque o termo cristão começa a surgir no ano 70. Então, como é que. E esse é o segundo erro do livro. Ele me explica que em 64, o historiador romano Tácito diz que César Nero culpou os cristãos no ano 64 pelo incêndio de Roma. Alguém aí, por favor, me explique isso. Como é que isso acontece? E pior, me explica como é que a carta dos Coríntios, tá, que foi escrita no ano 50, 20 anos antes do ataque, né, a Roma, foi no ano 70. Como é que esta carta existe? É o terceiro ponto que esse cara não leva. Eu vou botar aqui 7 pontos. Eu já dei o primeiro, que ele tira referência e sabe da onde, né? Segundo, que em 64 já são citados os cristãos culpados de Nero. A carta dos Tessalonicenses é escrita no ano 50. Tá? Sem contar as evidências que antes disso já tinha a igreja de Éfeso e da Tessalônica. Isso arqueologicamente comprovado. Da onde este cara tira isso? Outro ponto, tá? E esse aqui, para mim, quem estuda a Bíblia a sério sabe que até estudiosos não cristãos concordam que o Novo Testamento não foi feito por um único autor. Os estilos são diferentes. E eu, como escritor, sei isso melhor do que ninguém. O que é estilo de escrita? Jorge Amado tem uma escrita, Machado de Assis tem outra, Graciliano outra. Entendeu? E por aí vai. Não são iguais. Tá bom? Imagina isso. Mas beleza. Né? Outro ponto que, assim, você pega a carta de Coríntios, e a carta de Coríntios, cara, já sai socando o argumento desse cara, porque Paulo diz que as autoridades judaicas não aceitaram o cristianismo, a elite judaica. Então, desculpa, Flávio Josefo naufragou nessa obra. Cadê os judeus aceitando Jesus por causa de Flávio Josefo? E aí vem o sexto motivo. Como é que os romanos conseguiram um número suficiente de judeus que estavam dispostos a cometer apostasia, tá? Blasfêmia e morrer como mártir pelo Império Romano, a fim de pregar o evangelho ao mundo analfabeto? Me explica isso. Explica isso para mim, Arnaldo. Alguém aí, por favor, bote aí nos comentários, explica para o tio Cláudio
Que o tio Cláudio não consegue entender como é que tem esse negócio. E agora eu guardei um sétimo argumento, que para mim é o melhor de todos. Flávio Josefo criou o cristianismo para pacificar os judeus. Ele chega para o imperador romano e fala: criei o cristianismo para pacificar os judeus. O que o imperador romano fala? Matem todos. Você pega toda a perseguição do Império Romano aos cristãos e joga na lata do lixo. Para que você vai criar uma religião, né, sendo o imperador o Papa, e o que ele manda é matar todos esses fiéis? O imperador Domiciano, que é da dinastia Flaviana, ele perseguiu os cristãos. Essa criatura não sabe. Então, meu irmão e minha irmã, eu fico assim, esse livro foi só para ser vendido para otário. Para otário. Acabou. Não tem outra função para esse livro. Porque as pessoas querem a novidade mais do que a verdade. Agora a gente vai entrar aqui na área apostólica. Mas antes, ó, tá o Pix passando aí, faça seu Pix, ajude no canal. Agradeço aí quem está ajudando no canal, né? Seja um apoio, seja mandando Pix. R$2 de Pix, gente. Ajuda o canal, que esse canal não é monetizado. É para a gente continuar essa obra de evangelização, desmascarando esses charlatões. Vamos a Atos 2, né, que é a pregação de Pedro. Tá? Eu quero que vocês peguem Atos 2, eu botei de todos aí, mas eu vou diminuindo aqui para que vocês, na letra, para que prestem os pontos centrais disso aqui. Porque a gente tem que chegar à conclusão que a igreja é apostólica, ela sempre foi apostólica, a igreja foi fundada sobre os apóstolos. Não é sobre a Bíblia que não existia. E a gente não está dizendo que eles não usavam as escrituras, o texto diz que eles usavam as escrituras. Mas o detalhe técnico, meu irmão e minha irmã, é que o que valia era o testemunho deles sobre a ressurreição de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Era o que os primeiros cristãos perseveravam. Na doutrina dos apóstolos, não da doutrina dos fariseus, não da doutrina dos rabinos. E a doutrina dos apóstolos era aquela que o Espírito, no caso aqui o Espírito Santo, derramava. Por isso que os apóstolos eles pregavam pelo Espírito, não pela letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. É preciso entender o Espírito que é dado à igreja. Jesus Cristo sopra o Espírito sobre os apóstolos, dá a eles poder de perdoar os pecados, entendeu? Para que o que fosse produzido por essa igreja, no caso a Bíblia, né, que foi produzida por um Papa depois de Constantino, para ficar legal, tivesse o Espírito dos apóstolos, o Espírito de Jesus Cristo. Parece um negócio estranho, mas eu vou dar um exemplo mundano para vocês, meu irmão e minha irmã. Bem simples. Vamos pegar a Revolução Francesa. Tá? Ela pregava liberdade, igualdade e fraternidade. E a Igreja Católica foi contra o liberalismo. Está lá escrito na Constituição dos Estados Unidos, em 4 de julho, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador, certos, né, de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade, a procura da felicidade. Cara, como é que a Igreja Católica pode ser contra isso? Aliás, eu quero lembrar para vocês que o liberalismo ele era, né, liberdade, igualdade e fraternidade sem Cristo, tá? Mas, mesmo assim que seja sem Cristo, como é que a Igreja Católica é contra isso? Direitos inalienáveis à vida, a liberdade, a procura da felicidade, que a fim de segurar esses direitos, né, governos são instituídos entre homens. Todos os homens são criados iguais.
Se todos os homens são criados iguais, me explica por que os Estados Unidos demorou tanto para a abolição, né? Isso foi escrito em 1776. A abolição da escravatura foi, né, nos Estados Unidos foi em 1863. Teve guerra civil. Por que os índios não tiveram seus direitos respeitados, foram jogados em reservas, mortos com doenças provocadas pelos brancos? Cadê o direito deles à procura da felicidade deles? Qual foi o espírito que foi escrita essa lei? É só ver. Né? John Locke, que é o pai do liberalismo, ele defendia filosoficamente a escravidão. Adam Smith, né, que é outro dos liberais, né, defendia o colonialismo europeu. Né? Thomas Jefferson, que é um dos fundadores, autores da carta que eu acabei de ler, ele defendia a escravidão. A liberdade que eles estão falando ali, gente, é econômica. Onde não há interferência do Estado. A felicidade é a busca do dinheiro. O Deus que está aqui é Mamon. É por isso que a Igreja Católica sempre se posicionou contra o liberalismo. Tá? Tem uma frase de João Paulo II que eu gostei e botei aqui. Está nisso uma das razões que a doutrina social da Igreja adapta uma atitude crítica, quer entre a relação ao capitalismo liberalista, quer em relação ao coletivismo marxista, que também tem um espírito profano. Tá? Você que estava aí se deliciando, ó, ele está criticando aí, ó, o liberalismo, o comunismo, o marxismo, também é satânico. Porque o espírito que está lá não é um espírito de unidade verdadeira, não é um espírito de fraternidade verdadeiro, não é um espírito de liberdade verdadeiro, porque não tem Cristo. É isso que é o detalhe técnico, meu irmão e minha irmã. Mas, por outro lado, o protestantismo abraçou isso. Isso é abraçado pelo protestantismo. Por quê? Porque, para o protestantismo, a graça tem tudo a ver com dinheiro. Por isso que Maria não é cheia de graça lá, ela é agraciada. Né? Como é que vai explicar que uma mulher pobre é cheia de graça? Olha que problema teológico que eles têm na mão. O capitalismo, né, ele é fruto do mercantilismo com o protestantismo. É filho deles dois, é gerado por eles dois. É quando se tira Deus do centro e bota o homem. Tira a caridade para botar o lucro. Sola fide. E esquece que o maior dom é a caridade. Fé, esperança e caridade. O maior deles é a caridade. Os caras vêm de sola fide. Esse é que é o detalhe técnico, meu irmão e minha irmã. Né? Porque todo pecado é uma autonomia. Isso os santos defenderam. Que quer construir uma felicidade que independe de Deus. Vem da orgulhosa desobediência. Lutero ele foi desobediente. Ele quis se reformar a igreja. Compara Lutero com São Francisco de Assis. Ao desejo luterano, ao desejo protestante de se tirar a autoridade exterior. Não pode ter hierarquia. Por isso é que o liberalismo e no protestantismo, a autoridade tem que ser diminuída, reduzida, para não coagir as liberdades individuais. Por isso é que hoje em dia a gente tem o fenômeno dos desigrejados. Cada protestante é um Cristo individual, é uma igreja em potencial. Não há unidade protestante. Acabou? Né? Então o que acontece? Já começa no princípio
errado da Sagrada Escritura, contrariando os apóstolos, né, eles, todo protestante, Deus imediatamente se revela para eles sem ter magistério. Imagina aquele pobre coitado, aquele eunuco, né? Se ele pensasse como os protestantes, vinha Filipe explicar, eu não preciso, eu tenho revelação direta. Eu não preciso da tradição. E onde não tem tradição alguma, ao congelamento, ao retrocesso. Por isso que cada vez mais o protestante vai se tornando cada vez mais judaizante, e um judaísmo imaginário, utópico. E aí vem o livre exame. Se a mediação do magistério, né, não tem coisa mais contra a Bíblia do que isso, Paulo fala que existe um magistério para interpretar as Escrituras, cada um fica entregue à sua consciência individual. Olha que coisa medonha. Tanto é que qual é o grande lema protestante? E aqui, né, deixo vocês com dois pensamentos, tá, um católico e um protestante, veja qual que é próximo da Bíblia. Primeiro o católico, Chesterton, né, onde ele fala que o católico sabe de onde é que vem a Bíblia. E que a Bíblia não pode, por si mesma, dizer coisa alguma. Assim como o livro não diz nada. Ninguém pega, né, no julgamento, pega o livro de direito, bota no banco e fala, me defenda. A própria controvérsia fundamentalista destrói essa história. Né? Porque a Bíblia por si mesma não pode ser base de acordo quando ela causa desacordo entre os próprios protestantes. Quando o católico se refere a algo, né, que se pode dizer alguma coisa, para a mente viva. Né? Então, o católico, a Bíblia é a palavra de Deus viva, atual, presente. É uma coisa que o protestante tem dificuldade de entender. Ele tem dificuldade de entender como é que a Eucaristia é atual e presente. E aí vem defender que a Bíblia é atual e presente. Mas o Espírito que está ali, nos dois, é o mesmo. Agora vamos ao protestante. Não, a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Olha o que a Bíblia diz. Tá? Assim, de hora em diante, as denominações das potestades celestes devem conhecer pela igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, a infinita diversidade da sabedoria divina. Efésios 2, capítulo 3, versículo 10, e eu botei em cima Timóteo, né? 1 Timóteo 3,15. Qual dos dois está mais dentro da Sagrada Escritura? O católico ou o protestante que diz? Né? Um diz que a igreja não ensina, o outro diz que é a igreja que ensina, a Bíblia não ensina nada. E a Bíblia diz que é a igreja que ensina. Bota aí nos comentários quem que você acha que está dentro da realidade, mais dentro da realidade da Sagrada Escritura. Veja que o protestante ele não tem como resolver assuntos de doutrina. Por exemplo, a doutrina do batismo, que é básica, luteranos, calvinistas, anglicanos, dizem que negar o batismo infantil é a negação da sola fide. Ora, batistas, anabatistas, neopentecostais e outros, lendo a mesma Bíblia, dizem que isso é contrário. Que só adulto deve ser batizado. Ora, se eles tivessem humildade, eles iam lá, vendo a tradição cristã, origem de Alexandria, dizendo no ano 185, né, após, tá certo? Ele nasceu depois do ano 185, mas ali no ano 200, dizendo que a igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar batismo até mesmo em crianças. Resolvia a questão, a humildade. Esse cara aqui sabe mais de cristianismo que um monte de gente que veio depois de 1517.
É ser completamente um retardo mental achar que Jesus Cristo deixou a igreja, né, abandonada, contrariando a Bíblia, dizendo que Cristo estaria conosco até o final dos tempos, que seria, né, esclarecida pelo Espírito Santo, assistida por ele, e só voltou em depois de 1517. Qualquer discussão teológica em cima disso é um retardo mental. Então, o sola fide, né, você vê a deficiência do próprio interpretação do sola fide dentro do protestantismo. A Bíblia não define o cânon dela. Para mim, tem uma coisa que é fora da Bíblia, que para mim é fundamental para a salvação, que está lá, que aquele que rejeita a tradição oral, o magistério, né, a sagrada tradição, que a sagrada tradição todo mundo pensa que é só tradição oral. A sagrada tradição engloba o todo. Não é só o que foi oralmente passado, é o que está escrito, é o que está nas catacumbas. É a história viva da igreja que vai muito além da Bíblia. Por isso é que eles negam a sucessão apostólica que é dada por São Clemente Romano, terceiro Papa, que diz que eles receberam, né, os apóstolos, né, a tradição de passar adiante. Para que, caso morressem os apóstolos, outros homens lhe sucedessem no magistério. Está aí Lucas, está aí Timóteo, está aí Tito, está aí o próprio Clemente de Alexandria, para não deixar a gente mentir. Mas por que eles têm que negar isso? Porque eles têm que negar a tradição, têm que negar o magistério, inventar a história deles, da cabeça deles. Tipo esse pobre coitado irmão protestante aqui, né, que eu vou botar aqui, é impressionante, é que vira e mexe, vê essa baboseira aqui, né? E ainda bota que conhecereis a verdade vos libertará, né? Então ele bota as heresias católicas. Então ele bota assim, que a Igreja Católica no ano 310 tinha a vela de parafina, né? Missa como celebração diária. Eu nem vou entrar na missa de celebração diária, que eu acho que ele nunca leu lá no Antigo Testamento, que diz que a missa seria, né, diária. Mas isso é um detalhe técnico. Adoração a Maria, não sei de onde é que eles tiram isso. O termo Mãe de Deus do Concílio de Éfeso. Padres se vestindo diferente dos fiéis. O latim como língua de oração, isso é proibido pela Bíblia, né, porque é uma língua desconhecida. Gente, isso é no profundo romantismo protestante, que é da pura ignorância, é da pura negação da tradição histórica. Para começo de conversa, tá? Vela de parafina só apareceu em 1854. Isso é histórico. Como é que o cara bota que foi em 310? Aliás, a lâmpada elétrica só foi surgir em 1879. Como é que os protestantes eles mantinham o culto deles aceso de noite? Viravam o pastor e tacava fogo no flamejante do pastor? Não sei. Se alguém sabe, me explica. Há o termo Mãe de Deus do Concílio de Éfeso em 431. Meu filho, Gregório, né, de Taumaturgo, no ano 262, já usava o termo Maria, Mãe de Deus. A igreja só proclamou o dogma. A igreja já acreditava. Sobre vestes sacerdotais, toma vergonha nessa cara e vai ler Êxodo 39. E sobre latim. Latim é uma língua desconhecida, meu Deus do céu. Cara, é o que eu falo, para de ler só 20 versículos. Vai ler João 19, versículo 20, que está lá que a inscrição de Cristo foi redigida em hebraico, em latim e grego. Eu não sei por que esses caras acham que moram na América Latina. Pelo amor de Deus, isso é desconhecer demais da conta da história mundial. Meu irmão e minha irmã, coloque nos comentários o que você acha disso. Entendeu? O que você acha disso? Bota aí nos comentários.
E vamos que vamos, seguindo as aberrações protestantes. Porque eles, de tanto negarem a tradição, eles não têm uma fé, eles têm uma crendice. Que apesar da reforma protestante, né, o que aconteceu com a reforma protestante? A Alemanha é um dos países menos religiosos do mundo. Porque quando você reduz o culto a Deus, que foi o que aconteceu no protestantismo, né, é o anticulto a Deus, tá? Transforma a fé numa crendice, que o protestantismo não tem fé, ele tem crendice. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É o princípio da esperança. O protestante ele tem que ver, então ele não tem fé, crendice. Tá? Isso vai se propagando, você vê os países, né, que são protestantes, o que acontece lá? Começa a ter o ateísmo crescente. Você pega os países menos religiosos do mundo, eles são protestantes. Ah, tá, a China não é protestante, beleza, mas é do comunismo que é fruto do protestantismo. Acabou. A Igreja da Suécia, a Confissão Luterana, a Holanda, abraçou o calvinismo. O Reino Unido é anglicano. Então, meu irmão e minha irmã, tem um negócio muito errado nessa crença. Porque não há o transcendente. Não há. Ponto final. Né? Bota aí, se alguém discorda ou concorda comigo, bota aí nos comentários. Né? Comente aí do lado também, né? Tem muita gente que comenta aí do lado, eu leio, mas coloque nos comentários. Né? E vamos que vamos. Né? Para você ver como é que o princípio do protestantismo é o ateísmo, né? O final, o último. O pai dessa desgraceira, pai não, né? Mas Nietzsche, ele vem de formação luterana. Ó, e eu vou botar aqui, Nietzsche não era ateu, ele só não aceitava o Deus do cristianismo. Tá? E ele, junto com Lutero, pariu o nazismo. Nietzsche é o profeta de Hitler. Hitler é o Deus do nazismo. Tanto é que na Alemanha, estatisticamente, está nos documentos da Gestapo. Né? O que eles faziam? Eles não rezavam para Hitler. Padre Pio XII, muitos judeus se salvaram por causa dele. João 23 depois, entendeu? Por quê? Porque é isso que leva ao protestantismo, ser as tradições, ser o espírito que foi criado no cristianismo, ser a tradição apostólica, ser o Espírito Santo. Tanto é que Hitler falava, né, que mais cedo ou mais tarde eles assumiram o poder e o cristianismo seria superado. A igreja alemã estará sem o Papa e sem a Bíblia. Lutero, se pudesse estar conosco, nos daria a sua bênção. É o princípio lá de Lutero, ele queria a Bíblia para ele. Queria a Bíblia dele. Tanto é que a carta de Tiago era o quê? Era fogo de palha. Com que autoridade ele falava isso? Se o princípio da Sagrada Escritura diz que a Bíblia é a única autoridade de fé, né? E aí eu vou terminar, gente, isso aqui, né? Com o seguinte pensamento, né? A gente vai ter uma besta quadrada que é o Hitler de um lado, e São Maximiliano Kolbe, né? Que deu a vida para salvar um pai de família judeu. Em que o ódio divide, separa e destrói, enquanto ao contrário, o amor une, né, dá paz e edifica. São Maximiano Kolbe. Então, meu irmão e minha irmã, essa é mais um ponto do que eu estou falando. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Se vocês quiserem que eu continue, bote aí nos comentários. Continua, tio Cláudio. Ajude no Pix, né, ajude no Apoia-se. E você muito contribui com esse canal.
Esse canal, meu irmão, né, tá desmonetizado, né, tem muita gente contra o canal. Então ajude a manter esse canal. Faça essa obra de evangelização. Divulgue, ao menos nas redes sociais. Que até no Facebook está limitado esse canal, né? Divulgar. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.